do Senhor, meus irmãos. A paz do Senhor, bom dia. Esperando os nossos irmãos entrarem para que possamos falar um pouco sobre a palavra de Deus, juntos aprendermos esta manhã. Graças a Deus. Onde estão os nossos irmãos? A paz do Senhor, irmão Renan. Deus abençoe, bom estar aí. Tia Marina, tudo bem? Bom dia. Bom dia, bom dia. Conforme o pessoal for entrando, por favor, vão cumprimentando. Vou aproveitar aí, irmão Renan, por favor. Como está o áudio? O vídeo tá ok? Tá dando para nos enxergar, nos ver? O áudio tá ok? O fundo musical tá bom? Tá alto? Não tá? A paz do Senhor, irmã Emanuele. Deus abençoe, a paz de Jesus. Alguém pode me dizer, paz do Senhor, bom dia. Obrigado aí pelo feedback. Dando uma ajeitadinha na câmera aqui. Paz do Senhor. Paz do Senhor, irmã Vanessa. Paz do Senhor, irmã Selma. Bom dia. Bom dia, tenha um ótimo domingo aí. Graças a Deus por Cristo Jesus que nos dá vitória. Os irmãos, por favor, fale conosco aí como está. Tá tudo ótimo então? A imagem tá legal? O áudio tá legal? O que os irmãos nos falam aí, por favor? Fundo musical tá bom também. A paz do Senhor, Manselma. Graças a Deus, os nossos irmãos estão chegando e para nós é alegria podermos estar juntos mais uma vez. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Você que está online, conectado juntamente conosco, eu quero louvar a Deus pela sua vida, glorificar ao Senhor, pois verdadeiramente vocês têm sido bênçãos. A paz do Senhor também, irmão Reginaldo, meu irmãozão. Graças a Deus, né? Meus irmãos, nós vamos iniciar então a nossa EBD. Eu dei 2 minutinhos, 3 minutinhos para os irmãos irem se conectando. Neste momento temos 8 irmãos. Se você puder compartilhar esta live e puder marcar alguns irmãos aí, vamos despertar a DBPB. Amém? Mais um minutinho, a gente ora e começa. Vamos orar então? Pai, em nome de Jesus, eu quero lhe render graças. Verdadeiramente o Senhor tem sido bom conosco. O Senhor tem abençoado o teu povo, o Senhor não tem deixado faltar alimentação, o Senhor tem cuidado dos teus filhos, tem cuidado nos mínimos detalhes, o Senhor tem dado aquilo que os teus servos precisam. E nós te agradecemos por mais uma alvorada, por mais um amanhecer. Te agradecemos, ó Deus, por mais um domingo de vida que o Senhor está nos dando. Esta manhã eu peço para que, através do teu doce Espírito Santo, o Senhor possa nos inspirar e trazer uma revelação sublime e poderosa para aplicação nas nossas vidas desta lição que é tão atual, Senhor, ao cenário que estamos vivendo. Que o Senhor possa abençoar e usar a vida de cada filho teu. Deus, tanto esses que estão assistindo neste momento esta live,
quanto aqueles que estarão ainda a assistir. Eu oro em nome de Jesus, agradecido. Amém. Amém, meus irmãos. Paz do Senhor, irmão Reginaldo. Paz do Senhor, Maelza também, nossa pastora. Deus abençoe a vida de todos os nossos irmãos. Meus irmãos, hoje, como o próprio tema aí, né, que está descrito nesse vídeo, hoje, dia 19 de julho de 2020, o despertamento renova o altar. Esse é o tema da nossa lição de hoje. O texto áureo encontra-se em 1 Reis, capítulo 18, versículo 30. E a palavra de Deus nos diz assim, texto áureo: Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. 1 Reis, capítulo 18, versículo 30. Bom dia, irmã Sandra. A paz do Senhor, Deus abençoe. A verdade prática desta lição é: Satanás jamais derrotará o crente cujo altar é constantemente renovado pelo Espírito. Então é uma lição, nós estamos vendo, né, pastor Wilson, pastor Silvio, que já ministrou também esta lição. Nós vemos um zelo de Deus, né, meus irmãos? Essa revista, ela é uma reedição, algo especial. A paz do Senhor, pastor Rubens. Bom dia, Deus abençoe você também. Paz do Senhor, irmã Elisete. O comentarista desta lição está na glória com o Senhor, assim nós cremos. Já partiu para a eternidade há alguns anos. E nós vemos assim, é uma reedição de uma revista tão sublime, parece que é tão atual. Eu estava dando uma olhada rápida, parece que estas lições, né, foram de 1999, há 21 anos atrás aproximadamente. Então nós vemos assim, como a palavra de Deus ela é viva, é eficaz, e como Billy Graham disse, né, a palavra de Deus é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Então a palavra de Deus ela é uma fonte inesgotável. E nós estamos vivendo dias em que a aplicação do tema desta revista, desse trimestre, é muito forte, né? Meus irmãos, eu quero falar com os irmãos de acordo com o tema, né, desta revista, deste tema, o despertamento renova o altar. Nós temos nessa revista, bom dia, Pai, a paz do Senhor. As revistas que nós temos da CPAD e participamos da Escola Bíblica Dominical, ela tem a leitura diária. E eu achei muito interessante porque, por se tratar do tema altar, a Bíblia ela vem trazendo, o comentarista vem trazendo a leitura diária sempre sobre o altar. A leitura de segunda-feira, a qual fiz, ela fala sobre o altar na vida de Noé. Gênesis capítulo 8, versículo 20, onde Deus, através de um projeto perfeito, o projeto da Arca, trouxe salvação para Noé e sua família, e quando o dilúvio cessou, e quando a arca pousou, né, ou esteve fixa, firme em cima daquele monte, e Deus autorizou então Noé sair da arca com a sua família. A primeira coisa que Noé fez foi um altar de adoração a Deus. Terça-feira, a paz do Senhor, pastor Wilson. Terça-feira, nós continuamos no livro do Gênesis e lemos a leitura de Gênesis capítulo 22, mais especificamente versículo de número 9. E algo lindo. Por quê? Abraão, pelo Gênesis, pelo que eu pude acompanhar, ele por 4 vezes edificou o altar a Deus. E a leitura diária, a qual o comentarista colocou, né, como
algo para que nós pudéssemos estar lendo, está registrado em Gênesis capítulo 22, versículo 9. Bom dia, mãe, a paz do Senhor, beijão. Abraão, quando Deus ordena que ele ofereça o seu filho em um altar, a Bíblia diz que ele foi até onde Deus havia ordenado e construiu ali, edificou um altar para adorar a Deus. E Deus deu livramento a Isaac, seu filho, providenciando o cordeiro. Muito lindo também. Então Abraão também, o pai da fé, ele um dos patriarcas, né, do próprio Senhor, do povo de Deus, ele também foi construtor de altares, edificou altares. Na quarta-feira, nós fizemos a leitura que está escrito em Josué capítulo 8, versículo 30. Fala sobre um altar na vida de Josué. Bom dia, com muita paz do Senhor Jesus a todos. A paz do Senhor, irmã Tatiana. Deus abençoe sua vida, sua família. Josué foi o substituto de Moisés. E após o texto a qual nós estamos meditando, após Deus dar vitória, conquistar em Jericó, a próxima cidade seria a cidade de Ai. E aconteceu de que por o pecado de um indivíduo, o povo de Israel sofreu uma derrota para a cidade de Ai. Então Deus revela quem era, a família que era, enfim, identificou quem era, foi feito aquilo que a lei ordenava. E então eles foram uma vez mais a Ai, Deus deu vitória e Josué então edificou o altar também. Aí na quinta-feira nós fizemos a leitura em Juízes capítulo 6, versículo 25 ao 27, onde está demonstrando o altar na vida de Gideão. Gideão foi um juiz da nação de Israel, onde quando o povo estava sendo oprimido por nações, Deus levantava sempre um juiz para liderar um renovo, um avivamento entre eles. E neste episódio, Deus ordena a Gideão, o anjo aparece a Gideão, uma aparição teofânica, o próprio Deus aparecendo a ele, e ordena que ele derrubasse o altar de Baal, derrubasse o altar que, por sinal, pertencia ao seu pai, e também o bosque que estava diante deste altar, e edificasse um altar ao Deus Todo-Poderoso. E ali aconteceu um avivamento, e Deus deu vitória ao seu povo, liberdade ao seu povo, o nome do Senhor foi glorificado. Na sexta-feira nós fizemos a leitura 1 Crônicas capítulo 21, versículo 26, onde Davi edifica um altar. Nós olhamos para este texto onde Deus ordena para que Davi não faça um censo, uma contagem do exército que ele tinha em mãos, e ele, em um momento, né, de bobeira, digamos assim, não vigiou, e ele ordenou então, líder do seu soldado Joabe, se não me falha a memória, fazer um censo de quantos soldados, quantos homens ele tinha à disposição. Israel tinha acho que 1.300.000 e Judá mais 400 e tantos mil, ou seja, ele teve nas suas mãos, mas tinha, né, mais de 1,5 milhão de soldados diante dele. E por esse motivo Deus então ordena o profeta dizer a ele que havia rejeitado e que era para ele escolher sofrer alguns anos, 3 anos, sofrer na mão de nações ou sofrer na mão de Deus. E ele escolheu sofrer na mão de Deus, e ele com o coração quebrantado, arrependido, Deus então aceita o seu pedido de perdão, mas ele vai até um monte, até um lugar onde Deus disse, e ali ele edificou o altar e adorou também. Então,
esses exemplos que a Bíblia vem nos deixando é de que Deus, ele preza pelo altar. Há uma preocupação de Deus concernente a altar. Mas, enfim, o que é altar? O altar, meus irmãos, é um conceito do termo. Eu vou trazer aqui, eu tenho algumas anotações e eu vou ler para os irmãos. A palavra altar vem do hebraico misbeah, substantivo masculino que significa altar, o lugar de sacrifício. O interessante que eu achei sobre isso é que esta palavra ela é bastante comum, o altar é bastante comum na palavra de Deus, principalmente no Antigo Testamento. Essa palavra aparece 396 vezes no Antigo Testamento. Então, o altar é essencial para o povo de Deus. O altar, de acordo com as Escrituras, era o lugar construído para nele se oferecerem sacrifícios e holocaustos de animais. Era um testemunho perpétuo, um favor. Sentia-se nele a manifestação divina, significava a presença de Deus, santificava as ofertas e era o lugar onde se realizava a comunhão com o Senhor, e por tais razões o altar era respeitado. O altar, meus irmãos, fazia parte dos itens, né, que Deus ordena. Então, quando o povo de Deus, né, ainda estava com o tabernáculo, não tinha um templo para adorar, e neste período Deus então deu os utensílios, deu sabedoria a Moisés, como ele deveria fazer, como deveria ser feito, e ele então passou aquilo que Deus havia dito para ele, e os artífices, né, capacitados pelo Espírito de Deus, construíram ali. Havia, né, o primeiro ponto, quando se adentrava ao átrio, ao pátio do tabernáculo, o primeiro utensílio que se via, a paz do Senhor, irmã Ana Maria, era o altar de holocausto. É o lugar onde eram sacrificados os animais para adoração a Deus. Não somente para adoração a Deus, mas enfim, era o primeiro que se via, né, ao adentrar ao átrio, era o altar. O altar é de extrema importância para o povo de Deus. Vamos fazer a leitura bíblica em classe para que possamos aplicar ainda mais esta palavra ao nosso coração. Está escrito em Esdras, capítulo 3, versículo 2 ao 5, também versículo 10 ao 13. Diz assim: E levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para oferecerem sobre ele holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. E firmaram o altar sobre as suas bases, porque o terror estava sobre eles, por causa dos povos das terras. E ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, holocaustos de manhã e de tarde. E celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocaustos de dia em dia, por onde conforme o rito, por ordem, conforme o rito, cada coisa no seu dia. E depois disso, o holocausto contínuo e os das luas novas e de todas as solenidades consagradas ao Senhor, como também de qualquer que oferecia oferta voluntária ao Senhor. Quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então apresentaram-se os sacerdotes já paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com saltérios para louvarem ao Senhor, conforme a instituição de Davi, rei de Israel. E cantavam a reveses, louvando e celebrando ao Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com grande júbilo quando louvou o Senhor pela fundação da casa do Senhor.
Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e chefes dos pais, já velhos, que viram a primeira casa sobre o seu fundamento, vendo perante os seus olhos esta casa, choraram em altas vozes, mas muitos levantaram as vozes com júbilo e com alegria, de maneira que não discernia o povo as vozes de alegria das vozes de choro do povo, porque o povo jubilava com tão grande júbilo que as vozes se ouviam de muito longe. Pai do Senhor, irmão Pedro, Pai do Senhor, os irmãos que forem entrando aí, Deus abençoe, é sempre uma alegria poder tê-los aqui conosco. Meus irmãos, esta revista ela está pautada no livro de Esdras e Neemias. São livros históricos que contam a história do povo de Deus pós-exílio babilônico. Nós olhamos para a história, de Israel e olhamos para esse texto tão lindo. Deus usou o rei Ciro para dar liberdade ao povo de retornar a Jerusalém e assim então viver aquilo que eles clamaram. 70 anos eles estiveram isolados ou anistiados, em outro país. Na realidade, eles estavam como escravos, estavam ali por servidão, foram levados cativos, eram alguém aprisionado, digamos assim. Mas por que eles foram? Desobediência. Se afastaram da presença de Deus, escolheram viver uma vida solo, escolhendo viver uma vida da maneira que bem entendiam. E então Deus, para corrigir e trazer a sua nação, o seu povo para si uma vez mais, usou nações para levá-los cativos. Mas Deus sempre tem remanescentes. E nestes 70 anos, onde aparece Daniel, a primeira lição desta revista, inclusive, fala sobre Daniel, que ele propôs não se contaminar, os remanescentes foram cativos, mas existia ainda a chama acesa dentro do coração deles sobre o Deus Todo-Poderoso. E então eles, dentro de 70 anos, houve um quebrantamento e o povo voltou a clamar por misericórdia, e sentindo saudade da sua terra, saudade de adorar a Deus, saudade do altar, saudade de ofertar holocausto. Embora a história diga que eles tinham suas reuniões, adoravam a Deus sim, mas a saudade deles era poder estar no templo do Senhor. Este que outrora foi demolido, foi derrubado, foi queimado, os muros da cidade. Enfim, tudo tinha sido destruído em Jerusalém. Mas a saudade, o desejo, o anseio de poder reviver isto, reacendeu a chama do clamor deste povo. E eles clamaram a Deus e Deus levantou o rei Ciro, deu carta a Esdras e Neemias para reconstruir, deu madeira, para que pudesse ser feito, reedificado a cidade, reedificado o templo. Mas nós olhamos para esta lição sobre o despertamento espiritual do povo de Deus, e nós vemos que foi muito lindo o que aconteceu. Porque quando verdadeiramente há um despertamento do povo, Deus se levanta para trabalhar em favor dos seus. A paz do Senhor, Maleni, Deus abençoe. A paz do Senhor, irmã Maria Antônia, Deus abençoe. Vamos para a introdução? Nesta lição iremos meditar sobre um fato que caracteriza o verdadeiro despertamento. Trata-se da necessidade que os homens passam a sentir de se chegarem mais perto do altar de Deus, a fim de estarem cada vez mais perto de Deus. Essa é uma das características
característica singular, não vou dizer singular porque pois não é única, mas é uma característica que demonstra o verdadeiro despertamento. É realmente a pessoa sentir a necessidade, não simplesmente um desejo, mas a necessidade de estar próximo de Deus, de se sentir mais próximo de Deus, cada vez mais perto de Deus. Um tempo de dificuldade. Esse tempo que eles estiveram cativos na Babilônia, levantaram esse clamor, esse sentimento foi avivado. Por que não dizer que o tempo que nós estamos vivendo, ele também nos traz este desejo, este anseio, ou pelo menos deveria trazer o desejo do seu povo, povo de Deus, de buscar, de clamar a Deus, de ter esta necessidade, aleluia, que nós possamos verdadeiramente entender que há uma necessidade de nós nos despertarmos. Existe um termo gigante adormecido. Nós somos gigantes com o Deus que nós servimos e nós olhamos muitas das vezes para as dificuldades e nos tornamos minúsculos. Ou por isso que gigante adormecido. Pelo fato da dificuldade, muitos de nós foram se esfriando. Fomos esfriando, fomos distanciando. E hoje nós estamos em meio a uma pandemia, em meio a um isolamento social. E eu estou feliz com os irmãos que têm condições de estar nos cultos de domingo, onde nós temos ali, né, seguindo as normas, os regulamentos, as leis. Mas ainda nós conhecemos a igreja e nós vemos que alguns que podem estar, parece que não estão querendo. E nós vemos que uma das características do verdadeiro despertamento é a pessoa sentir a necessidade de se aproximar mais de Deus. O povo de Deus sentia a necessidade de adorar no templo. Embora eles tivessem suas reuniões ali na Babilônia, eles tivessem o seu espaço por ali, mas o desejo deles era estarem no templo, adorarem a Deus. Não tinha altar na Babilônia, eles gostariam de reedificar altar. Nós precisamos, em tempos de crise, entender que é necessário dentro de nós haver um despertamento espiritual, sendo esse verdadeiro e autêntico, onde o anseio da busca por Deus, se aproximar de Deus, sentir Deus mais de perto, o altar de Deus mais visível, mais palpável, é necessário em nossas vidas. Aí nós vamos para o primeiro tópico da lição, que diz: o despertamento conduz o homem ao altar. Os judeus sentiam a necessidade do acesso a Deus, que o altar lhes proporcionava. Olha só. O propósito que traziam no coração ao retornarem do cativeiro precisava ser muito firme, porque estavam rodeados de inimigos cruéis. Olha só. Eles voltaram e estavam rodeados de inimigos. Irmãos, altar é tão importante. Deixe-me frisar algo aqui sobre o altar. O altar era o lugar onde Deus e o homem se encontravam. É o encontro de Deus no altar. Então nós olhamos, por isso que o povo de Deus naquela época sentiu esta necessidade, este desejo. Por quê? Porque embora se reunissem e se lembrassem da Torá, citassem os textos bíblicos, embora tivesse aquilo ali, o desejo, o anseio era de ter um verdadeiro encontro com o Senhor. Meu Deus, é muito lindo. Um encontro com o Senhor. Eles entendiam, nós queremos adorar a Deus, nós queremos ter um encontro com Deus, nós precisamos ofertar algo para Deus.
E eu acho muito lindo essa questão do altar, sabe por quê? Porque no altar a carne morre. Eu vou repetir isso, que isso é muito forte. Era no altar que a carne morria, o sacrifício da carne era ali no altar. Olhemos para a história. Toda a oferta, animais, a carne morria no altar. Outro ponto essencial que você e eu não podemos jamais esquecer. Altar é lugar de entregar algo, de ofertar algo. Infelizmente, em alguns púlpitos, em algumas igrejas, foram se banalizando o altar. Eu não estou dizendo de púlpito, eu não estou falando de microfone, eu estou falando do altar. Altar é adoração a Deus também, é você ir oferecer algo para Deus. E muitos começaram a ensinar a buscar. Muitos imaginam que ir à igreja, ir adorar a Deus é ir buscar alguma coisa. E no altar não se busca alguma coisa, se oferta alguma coisa. E ao oferecer algo para Deus, pode ser que eu e você saiamos de lá com algo. Deus tem poder para nos dar aquilo que nós precisamos. Cito uma vez mais 22 de Gênesis, capítulo 22 de Gênesis. Quando Abraão vai com Isaac e ali iria ofertar Isaac a Deus. Mas chegando ali no altar, no encontro com Deus, Deus deu a ele o que eles precisavam. Aleluia. Então grave isso na sua mente. Eu e você, nós precisamos ter altar com Deus. E ali é o lugar onde nós nos encontraremos com Deus. Entre no quarto, feche a porta. Você pode ter, você que não pode estar no templo, você tem condições de manter o seu altar na sua casa. Altar de oração, altar é lugar de você oferecer jejum, é lugar de você se encontrar com Deus. Antes de você fazer qualquer obra, antes de você ir trabalhar, antes de você limpar a casa, antes de o que você for fazer, visite primeiro o altar, esteja ali no altar. Tenha um encontro com Deus dia após dia. É muito lindo isso. Essa revista, esse trimestre está sendo assim esplêndido. Nós precisamos avivar o povo para participar das escolas bíblicas dominicais. Vamos lá então. Os judeus sentiram a necessidade de acesso a Deus. O propósito que eles traziam no coração era esse, quando eles retornaram do cativeiro. Nós estamos no primeiro tópico. E eles precisavam ser muito firmes nesse propósito. Por quê? Porque eles estavam rodeados de inimigos. Eles estavam rodeados de pessoas cruéis, nações cruéis. E por causa deste povo que habitava naquela terra. Por isso mesmo, o povo sentia que precisava do acesso a Deus através do altar. Este será o holocausto contínuo perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo. Olha só. Provando aquilo que eu te disse agora, que altar é lugar de encontro com Deus. Êxodo 29, 43. O próprio Deus falando. Edifique um altar e ali tenha holocausto contínuo, oferta contínua perante o Senhor. Aí Deus falou assim: onde eu vos encontrarei. É no altar que Deus nos encontra. E o interessante é que ele continua dizendo assim, para falar contigo ali. Tem muitas pessoas que querem ouvir o profeta profetizar. E Deus está dizendo, vem para o altar que eu falo contigo. O altar é essencial. Os judeus almejavam estas bênçãos através do altar. Porque eles conheciam o altar e sabiam que no altar Deus demonstrava. O texto áureo mesmo está escrito a história onde Elias, na época do rei Acabe, ele faz um desafio
aos profetas de Baal. Adoravam o deus Baal, eram profetas do deus Baal, e então Elias, profeta do Deus vivo, ele propõe um desafio. Vamos ver quem é Deus de verdade. Vocês vão fazer o altar de vocês, vão edificar e vão clamar o Deus de vocês, e o Deus que responder com fogo, este é o Deus verdadeiro. A Bíblia diz que aqueles profetas, eles gritavam, eles choravam, eles se cortavam, eles se batiam, eles se esforçaram e nada aconteceu. Por horas fizeram isso. Elias dizia, será que seu Deus não está dormindo? O que está acontecendo? Às vezes ele foi viajar, ele não está respondendo. Aí a Bíblia, a história nos conta de que a primeira coisa que Elias fez foi reparar o altar. É necessário reparar o altar, consertar o altar, colocar o altar em ordem. 12 pedras ele colocou, consertou a lenha, pegou os animais, colocou da forma que Deus ordenava. E então derramou água 3 vezes sobre aquele altar, fez um rego em volta daquele altar. A Bíblia diz que até aquele rego de água, aquele rego que estava em volta do altar, ficou cheio d'água. E então Elias clamou, e Deus respondeu dos altos céus, e o fogo de Deus lambeu não somente o gado, o animal que ali estava, mas lambeu a lenha, lambeu a pedra, lambeu a água, e foi brado, houve um brado na terra, que só o Senhor é Deus. Altar reedificado. Nós precisamos entender isso. Eu não sei se você percebeu, mas na leitura que nós fizemos, a leitura bíblica em classe, logo no primeiro versículo que nós lemos, capítulo 3, versículo 2 de Esdras, aparece a seguinte colocação. E edificaram o altar, já do meio para o fim, tá, do versículo. Edificaram o altar do Deus de Israel para oferecerem sobre ele holocausto, como está escrito na lei de Moisés. E firmaram o altar sobre as suas bases. O terror estava sobre eles, ou seja, eles estavam com medo do povo que estava habitando ali. Mas eles reedificaram. Tinham medo de sofrer retaliações, de sofrer levantes, mas eles colocaram o altar de pé. Vamos correr mais um pouco, que o tempo não nos espera. Meu Deus. Todos os despertamentos genuínos começam com a restauração do altar. É o subtópico 2. Temos na Bíblia vários exemplos disto. Vejamos, no tempo do profeta Elias, que eu acabei de dizer, nos dias de Acabe. A primeira coisa que Elias fez foi reparar o altar que estava quebrado. Depois sacrificou sobre ele e orou a Deus. O fogo desceu e o povo exclamou, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. O despertamento decorreu do conserto do altar. Quando o piedoso rei Ezequias assumiu o trono de Judá, já no primeiro ano do seu reinado, ele abriu as portas da casa do Senhor e as separou, mandou purificar o templo, tirar para fora toda imundícia, purificar o altar do holocausto que havia sido substituído no reinado de seu antecessor. Aí o rei Acaz, pôs um altar construído com um modelo copiado de Damasco. Quando então os sacerdotes sacrificaram sobre o altar santificado, começou um novo cântico na casa de Deus. O despertamento levou à separação do altar. Quando os judeus voltaram do cativeiro, construíram o altar sobre as suas antigas bases, do modo como manda a lei. E sacrificaram holocaustos ao Senhor. A alegria foi grandemente entre os judeus, pois podiam de novo sacrificar a Deus e celebrar a festa dos tabernáculos. O culto a Deus havia recomeçado. Olha só, meus irmãos, a paz do Senhor. Mano. O que eu achei interessante nesta leitura é que o verdadeiro despertamento acontece quando nós temos a preocupação, o zelo, o desejo de reedificar o altar. Edificar o altar da oração, da adoração autêntica. Interessante é que quando o povo chegou ali,
Eles poderiam construir primeiro o templo, poderiam primeiro reconstruir as suas casas, poderiam reedificar primeiro as suas instalações para depois edificar um altar. Mas não foi esta a ordem. Eles entenderam que, na realidade, o principal que eles precisavam era reedificar o seu altar. Em Esdras capítulo 3, versículo 3, mostram que eles reconstruíram, construíram o altar sobre as suas antigas bases. Irmãos, existem muitos evangelhos por aí. Aí custa ver se é de Cristo ou não. O evangelho é autêntico ou não. Eles reedificaram, construíram o altar em cima das antigas bases. 70 anos de cativeiro, mas as bases permaneceram. Demoliram, destruíram, derrubaram o templo, derrubaram os portões, os muros, derrubaram até mesmo o altar. Mas as bases continuaram. Eles edificaram sobre as bases. Nós não precisamos de inovações. Nós precisamos de altar edificado sobre as bases, sobre os princípios que nos trouxeram até aqui. Existem princípios bíblicos que nós precisamos amar e colocar, firmar a nossa fé sobre isso. A prioridade para a minha vida e para a sua vida deve ser esta. Nós precisamos entender isso. Precisamos construir o nosso altar em cima do quê? De qual alicerce? Vou fazer um novo alicerce? Não. É em cima das antigas bases. A igreja sairá desta pandemia fortalecida, edificada na sua base principal, e não em falácias humanas, mas firmados na rocha que é Cristo, no princípio, aleluia, no verbo vivo, neste que é o único, aleluia. Nós precisamos entender isso. Nós temos que estar com o nosso altar firmado sobre as antigas bases, como o povo de Deus fez. Senão, não conseguiremos viver aquilo que Deus tem para nós. Vamos correr, que o tempo já está indo. Segundo tópico, Cristo, o centro da nossa comunhão com Deus. No Antigo Testamento, o altar era o ponto central do culto a Deus. No tempo do Novo Testamento, o sacrifício de Jesus no Gólgota é o grande acontecimento para o qual o altar apontava profeticamente. Paulo escreveu à igreja de Corinto: primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nós, por nossos pecados, segundo as Escrituras. 1 Coríntios 15 e 3. Escreveu ainda: porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. 1 Coríntios 2 e 2. Todas as coisas subsistem por ele, para que em tudo Jesus tenha a preeminência. Tudo está escrito, Colossenses 1,17, Colossenses 1,18, tá, irmãos? Para vós que credes que é preciosa, a pedra principal de esquina, a pedra principal de esquina. Tudo isto por Jesus, pela sua morte expiatória, ganhou a redenção para todo o mundo. Efésios, Romanos, tem vários textos, 1 Pedro, que nos diz sobre isso. Irmãos, o centro é Cristo, a pedra principal é Cristo. Nós não podemos rejeitar a pedra principal. Existem evangelhos de autoajuda. O evangelho é ajuda, sim. É salvação, o evangelho é salvação. Que muitas das vezes deixa de lado a ministração verdadeira e autêntica sobre o altar de Deus. Altar da oração, altar da santificação, altar do jejum, altar de vida com Deus. Altar é lugar de se encontrar com Deus. E nós precisamos pregar este autêntico evangelho. Evangelho não é simplesmente uma varinha de condão como alguém prega. Evangelho não é simplesmente um passe de mágica, não.
Evangelho exige de nós edificar altar todos os dias, ofertarmos a Deus todos os dias, termos encontros com Deus todos os dias. Aí sim a chama do altar não se apagará, ela continuará sempre acesa. Graças a Deus. Aleluia. Primeiro subtópico diz que toda a Trindade atuou ativamente na morte expiatória de Jesus. Meus irmãos, nós cremos num Deus trino, não cremos em três deuses, nós cremos num Deus trino, a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Como que eles participaram? O Pai tinha o projeto antes mesmo da fundação do mundo. Cristo, o Filho, colocou em prática este projeto de salvação. Ele entregou a si mesmo. Ele levou nossos pecados sobre o madeiro. E o Espírito Santo, além de ajudar, a Bíblia diz que através do Espírito, Hebreus capítulo 9, versículo 14, o Espírito eterno que Jesus ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, foi através do Espírito Santo a cooperação. O Espírito Santo encheu Jesus e aconteceu então a nossa salvação. E o Espírito Santo, ele também quer que nós nos despertamos. O Espírito Santo nos convida, ele chama, ele mostra aos homens a grande vitória de Jesus no Gólgota. Quando nós recebemos aquilo que o Espírito Santo nos revela, capítulo 1 e 17 de Efésios, nós entendemos a grandeza de seu poder sobre nós. O Espírito Santo revelou a Pedro que Jesus era o Cristo, Filho do Deus vivo, Mateus 16:16. Irmãos, quando o Espírito Santo nos revela o plano da redenção, o plano da salvação, para muitos o Calvário é um escândalo, é um medo, é uma tristeza. Alguém olha para o Calvário com choro, com pranto. Foi sofrimento? Foi, eu não estou dizendo que não foi. Mas para quem recebeu a revelação pelo Espírito Santo, a morte de Cristo não nos causa tristeza. Pelo contrário, nos causa alegria, porque foi através dela que nós fomos salvos, fomos resgatados. Para aquele que o Espírito Santo revela, é bênção de Deus e nós precisamos entender e colocar isso em prática. O Espírito Santo, ele nos ensina, o Espírito Santo nos explica, o Espírito Santo penetra em nós e ele ilumina a nossa vida a buscar. Aleluia, meu Deus. O Espírito Santo, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele ilumina a nossa mente, a nossa consciência através da palavra de Deus. Precisamos ser despertos, despertados o mais breve, o mais urgente possível. E eu preciso correr, o tempo já está indo, eu tenho 12 minutos para encerrar. Passa rápido demais. Falar de Deus, falar do altar é muito lindo, é gostoso demais. O terceiro tópico diz: cuidado com as imitações. É o que eu até dei uma pinceladinha poucos instantes atrás. Meus irmãos, olhemos para os evangelhos que estão sendo pregados ultimamente. Vamos olhar e vamos com sinceridade reconhecer que o que nós precisamos não são de inovações. O que nós precisamos é reedificar o altar sobre a base que nós já temos, Cristo Jesus. E o altar que eu estou dizendo é o altar da oração, é o altar da verdadeira adoração. Não se ofertava qualquer coisa a Deus. E não se deve ofertar qualquer coisa a Deus. Não se deve apresentar de qualquer forma a Deus. Ora, os sacerdotes, antes de se apresentarem a Deus, eles faziam uma análise na sua vida, na sua vestimenta. Olha só. Olha o que o comentarista colocou em 1999. Estes avivalistas ou especialistas sabem, com suas técnicas, dominar o auditório
e podem fazer o público rir, chorar, jubilar, pular, bater palma, etc. Sabem até imitar o batismo no Espírito Santo, ensinando o povo a falar em línguas. São, porém, experiências sem nenhum poder e sem a menor reverência. Irmãos, shows evangélicos, onde tempos atrás vi até mesmo um vídeo, uma reportagem sobre funk gospel, pancadão gospel, onde dizem que é o encontro dos jovens evangélicos, onde apagam as luzes da igreja, coloca lá um pancadão, uma música totalmente irreverente, e dizendo que são culto, que são revelações de Deus, demonstrando a Deus. Existem, sim, é um movimento, pode até juntar gente, moças e rapazes se requebrando, aquela coisa, mas o que é essencial, meus irmãos, não se fala. Nós nos preocupamos com a nossa vida de oração, com o nosso altar. Nós precisamos estar com o altar edificado sobre a rocha que é Cristo, sobre a pedra principal que é Cristo. Nós não precisamos de inovações para termos pessoas. O Evangelho por si é doce. O Evangelho por si conquista. O Espírito Santo vai ao encontro do pecador e lhe convence do pecado, da justiça e do juízo. Nós não precisamos deste tipo de inovação. Cuidado, é um evangelho falso. Vamos tomar cuidado. Aleluia. Tem todo este movimento. Todo movimento feito sem que o Espírito Santo esteja na direção. Não pode prosperar, não deve prosperar. Olha a ilustração, a metáfora que o comentarista colocou. Tudo isso que acontece, né? Junta muitos jovens, luz apagada, luz piscando, aquela coisa toda, e o pancadão, estilo de música que os jovens gostam, estão lá mexendo o esqueleto. Mas a metáfora que o comentarista coloca na lição é como uma tartaruga deitada de costas. Movimenta os pés, mas fica no mesmo lugar. Precisamos, nestes últimos dias, levar as crianças, a juventude, os jovens, nós adultos, idosos, a voltarmos à base. Firmarmos o nosso altar na base que é Cristo, através da oração, através da consagração. Será que nós nos preocupamos? Será que nós oramos e pedimos a Deus? Deus, nos ensina a te adorar. Os louvores que nós cantamos, será que são louvores autênticos que adoram e glorificam o nome do Senhor verdadeiramente? Precisamos colocar em prática aquilo que nós sabemos que funciona, aquilo que realmente é verdade. Amemos verdadeiramente a palavra de Deus. Nos atentemos para a palavra de Deus. Oramos buscando a Deus. A Assembleia de Deus tem 109 anos e o princípio da Assembleia de Deus foi oração. Foi lá na Rua Azusa, no avivamento, no Pentecoste, onde Daniel Berg e Gunnar Wingren receberam de Deus a incumbência de vir ao Brasil. E olha a potência, a Assembleia de Deus que é hoje. Nós não podemos deixar de esquecer. Há 109 anos nós fomos plantados no solo brasileiro como uma igreja pentecostal, movimento pentecostal. Nós cremos ainda que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo cura, que Jesus Cristo batiza o homem com o Espírito Santo e nos levará para o céu. Aleluia. Estes são os alicerces, as bases da Assembleia de Deus. Nós resistimos por 109 anos e nós passaremos esta pandemia e nós voltaremos a adorar a Deus como antes, ou ficaremos simplesmente com inovações? Evangelho é sacrifício, altar é sacrifício, é jejum, oração. Sacrificavam a Deus e ali Deus se encontrava com o seu povo. Vamos restaurar o culto. Comecemos em nossa casa, comecemos em nós mesmos.
Aleluia, eu já estou terminando. Meus irmãos, após este exílio, a prioridade do povo de Deus não foi reconstruir o templo, não foi reconstruir os muros, não foram reconstruir as suas casas, mas foram reconstruir o altar. Eu não estou dizendo que construir o templo não é essencial, é essencial. Mas o primeiro passo de um despertamento, de um avivamento, é buscarmos a Deus, é reedificarmos o altar. Precisamos reedificar este altar, igreja. Nós estamos tendo culto de oração, período de oração no nosso templo central, obedecendo todas as normas e decretos que a lei nos imputa. Nós estamos ali orando. Eu falo nós, eu não consigo estar todos os dias, todas as noites ali, mas eu vejo os irmãos sempre estando ali buscando a Deus. Todos os dias, de segunda a sábado, das 19h30 às 20h30, oração no Templo Central. Esta semana, o último dia que eu pude estar, eu contei, acho que 12 irmãos. Quantos nós somos? Quanto nós somos? Você quer ver a sua vida mudar, a sua família mudar? Edifique o altar uma vez mais. Edifique o altar uma vez mais. Sobre inovações, sobre um novo sistema, não. Sobre as bases que ainda estão aí. Sobre o alicerce. Destruíram tudo em Jerusalém, mas eles vieram e reedificaram o altar sobre as antigas bases que ali estavam. Precisamos ter isso como prioridade, como urgência. Siga o exemplo do nosso pastor. Nosso pastor tem 79 anos. Para a glória de Deus, ele não... E algo que eu acho mais lindo na vida do nosso pastor é que ele é um homem de oração e ele não fica falando isso. Ele vive isso. Sabe por quê? Porque quem é de oração não fica falando, eu oro mesmo, eu faço mesmo, eu isso mesmo, eu isso, eu aquilo. Não. Quem é de oração, irmãos, ele encontra com Deus no altar. E todas as vezes que ele encontra com Deus no altar, o seu caráter é quebrantado, ele é mudado, ele é lapidado. Quando você ouve alguém falando demais, que eu oro, que eu isso, que eu aquilo, desconfie. Porque quem busca a Deus de verdade tem altar diante de Deus e se encontra com Deus. E quem se encontra com Deus tem intimidade com Deus. Aleluia. Que nós possamos buscar dia após dia isso. Nós oramos a Deus, oramos para a glória de Deus, para que nós mantenhamos uma comunhão com Deus, que tenhamos esta urgência, prioridade. A nossa prioridade agora, buscar a Deus, vivermos o avivamento autêntico. A Assembleia de Deus é uma igreja pentecostal cheia do poder de Deus. Que eu me preocupe menos com o meu carro, que eu me preocupe menos com a minha casa, que eu me preocupe com esta terra, que eu me desprenda. Eu disse no começo da ministração, altar é lugar da carne morrer. E quando nós matamos a carne como sacerdotes no altar de Deus, o Espírito vivifica, encontramos a Deus no altar. O despertamento renova o altar. Precisamos estar despertos. Somos gigantes que estamos adormecidos. Que o Espírito Santo de Deus nos chacoalhe, nos desperte, para que possamos viver aquilo que temos para viver. São muitas promessas que nós temos para deixarmos passar o tempo. Não podemos deixar isso acontecer. Aleluia. Estamos encerrando. A presença de Deus sempre foi, aleluia, e é a nossa prioridade. Que eu e você, nós,
possamos entender este princípio. Nós estamos com o projeto Neemias na igreja, construindo, terminando a construção do nosso templo. Sim, sabe por quê? Porque esta pandemia vai acabar e nós vamos voltar, em nome de Jesus, vamos voltar a cultuar ali. Teremos um lugar, um ambiente gostoso de nos encontrarmos, de nos reunirmos. Um ambiente satisfatório para a nossa adoração, para nós firmarmos altar ali. Não pare de contribuir com a construção deste templo, não. Mas, por favor, por amor a Deus, desperte, tu que dormes. Desperta, tu que dormes. O tempo de orar é agora. O tempo de jejuar é agora. O tempo de viver um avivamento é agora. Tenha isso como urgência na sua vida, pelo amor de Deus. Reconstrua o altar de Deus. Você não precisa de uma inovação. Eu não preciso de uma inovação. Nós não precisamos disso. Nós precisamos de reativar o altar, de reconstruir o altar, de sentir Deus de perto, de nos reencontrarmos com Deus no altar. Nós precisamos disso. Você e eu, nós precisamos disso. Voltemos a reedificar altar. Abraão edificou 4. Teve um que Deus pediu seu filho. Mas ele não negou. Ele buscou, ele ofertou aquilo que ele tinha. A prioridade minha e sua, que nós possamos entender. A Laurinha está presente. Que nós possamos entender que é tempo de reconstruirmos o altar, renovarmos o altar. O tema da lição, o despertamento renova o altar. Renova o altar, não vai aparecer aí, mas ele renova lá. Renova o altar. O despertamento renova o altar. Se você se despertar agora, o altar será renovado. Até a Laurinha está pregando aqui, dizendo que se você reativar o altar, você viverá aquilo que Deus te prometeu. Vamos orar? O meu tempo já foi. Oremos a Deus então, uns pelos outros. Se você tem um pedido de oração, coloque aí rapidamente. Eu quero orar por você, porque em poucos minutos daqui, menos de meia hora, o próximo professor estará ministrando uma palavra de ensino também. A Escola Bíblica dos Jovens começa às 10h30, agora já é 10h03. Eu preciso terminar essa live. Eu preciso terminar essa Escola Bíblica Dominical. Amém? A Laurinha é uma bênção. Ela me ouve e ela repete para a glória de Deus, né? Aleluia. Vamos orar então? Pai, em nome de Jesus, nós entendemos que este momento é um momento de nós despertarmos e renovarmos o altar. Nós aprendemos, ó Deus, pela ministração, que essa deve ser a nossa prioridade. A prioridade nossa é que tenhamos um altar edificado e possamos, dia após dia, continuamente estarmos te buscando e encontrando o Senhor neste altar. Deus, que o Senhor possa despertar aqueles que estão dormindo. Que nós possamos viver, uma vez mais, um avivamento. Deus, eu faço um pedido ousado. O Senhor fez no século passado, o Senhor fez na Rua Azusa. O Senhor pode fazer também nas nossas vidas. Desperta-nos. O Senhor não precisa começar em um outro país. O Senhor não precisa começar em outro estado. O Senhor não precisa começar em uma grande metrópole. O Senhor pode começar aqui em Pereira Barreto.
O Senhor pode começar com a Assembleia de Deus, Ministério do Belém em Pereira Barreto. O Senhor pode começar pela minha vida. O Senhor pode começar, ó Deus, através das nossas vidas, nós que somos igreja, aleluia. Eu oro, meu Deus, neste momento. Eu oro pelos irmãos que estão pedindo oração. Eu oro pelo Laércio lá, eu oro pela Amandirice, pela sua família, pelo seu filho. Eu oro, meu Deus, pela família do irmão Paulo Conte. Eu oro por todos esses que estão pedindo oração. Mas o pedido principal que eu faço nesta manhã, Senhor, desperta o teu povo nesta hora. Coloque o desejo, Senhor, coloque a saudade de se encontrar contigo no altar, para que o altar da oração, o altar da consagração esteja sempre ativo, esteja restaurado. Deus, eu oro também pela irmã Andréia, Senhor, eu oro pelo seu esposo, pastor Fernando. Deus, abençoe e prospere a vida dos teus filhos, glorifique o teu nome na terra, Senhor, que nós possamos desprender da terra e alcançarmos o objetivo maior, que é estarmos te encontrando dia após dia no altar. Abençoa a vida dos nossos pastores, pastor Paulo, nossa pastora irmã Elza, toda a nossa família sacerdotal, que está, ó Deus, sempre abençoando as nossas vidas, sempre glorificando o teu nome. Meu Deus, eu oro ainda pelas famílias enlutadas pelo Covid-19. Muitos perderam familiares por Covid-19 e até mesmo por outras doenças. Eu peço que o Senhor venha consolar, ó querido Espírito Santo, console os corações. Em especial eu oro, meu Deus, pelo Bed, pelo Fábio. Eu oro, meu Deus, pela Jéssica, que perdeu sua mamãe. Meu Deus, eu oro por esta família que está enlutada. E eu peço a tua bênção sobre a vida deles. E que o Santo Espírito possa consolá-los. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Meus irmãos, chegamos ao fim de mais uma Escola Bíblica Dominical. E eu te convido. Vamos orar. Vamos orar. 19h30 às 20h30, de segunda a sábado. Se você não me encontrar lá, não tem problema. O importante é você encontrar Deus lá. Aleluia. O nosso pastor chega mais cedo. Se você chegar às 7 horas lá, ele está lá. Tá bom? Vamos orar. Nós somos uma igreja pentecostal, uma igreja de oração. E não vai ser agora que nós vamos deixar este fogo, esta chama apagar. Amém? Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua família. Deus abençoe a sua casa, suas finanças, suas empresas. Tenha um ótimo domingo. E à noite, se você puder, esteja conosco, adorando a Deus ali no Templo Central. Amém? Estamos juntos até no céu, prosseguindo para o alvo. Este é o lema do nosso ministério, para a glória do nome do Senhor. Deus abençoe. Até a próxima. Ô glória!